A questão é o seguinte: qual o valor da derivada direcional dessa função f no ponto 1 e 1 na direção do vetor 3 quintos, 4 quintos? Olhando aqui, né, eu até vou me dar assim, ó, copiar derivada de f, da função f, na direção do vetor u. Estou só copiando aqui embaixo, né, a formulazinha. Derivada parcial em relação a x vezes u1. Lembrando que esse aqui é o u1 e esse é o u2, tá? Mais derivada parcial em relação a y, x, y, vezes u2. Agora aqui, nós queremos achar qual é o valor da derivada direcional, ou seja, a taxa de variação no ponto 1, 1, na direção desse vetor aqui. Qual é a taxa de variação? Eu vou ter que achar a derivada em relação a x, e aí nós vamos fazer derivada da função u igual derivada em relação a x, que daí derivando em relação a x aqui, daria, passar para frente, 2 vezes x. Derivada em relação a y é zero, porque ela é constante, vezes u1, que é 3 quintos, mais derivada em relação a y, que está aqui, 2y, vezes 4 quintos. Substituindo na fórmula o valor, o x aqui é no ponto x igual a 1 e 1, então os dois vão ser 1. Derivada direcional no ponto 1, 1, do vetor u, 2 vezes 1 vezes 3 quintos, mais 2 vezes 1 vezes 4 quintos. 6 sobre 5, 8 sobre 5. Derivada, então, vai dar 8 mais 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sobre 5. Pessoal, uma coisinha que eu queria dizer. Vejam que esse vetor teria que ser unitário. Eu nem fiz o teste, né? Vamos ver se ele é unitário. Para o vetor ser unitário, eu acho o módulo dele. O módulo dele é raiz de 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. O módulo desse vetor, então, ficará a raiz de 9, 25 mais 16 sobre 25. 9 mais 16 vai dar raiz de 25 sobre 25. 25 sobre 25 é 1, logo o vetor tem módulo 1, é unitário. Logo, não precisamos achar o versor, então eu apliquei corretamente aqui. Se não fosse unitário, eu teria que achar o versor, mas como ele é unitário, já está feito. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa em relação a outro vetor. Novamente, né, qual é o valor da derivada direcional da função, né, f, no ponto 1, 1, na direção do vetor v. Vamos ver se esse vetor é unitário, porque o que nós já sabemos que é a derivada. Vamos pegar uma caneta diferente. Derivada da função na direção do vetor v agora é o que? Derivada em relação a x vezes u1 mais derivada em relação a y vezes u2. Vamos ver se esse vetor é unitário, porque se não for eu vou ter que achar o versor. Então, fazendo, né, módulo do vetor v vai ser raiz
achando o versor, né? Vai ser menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, o módulo do vetor V igual. Se nós elevar ao quadrado isso aqui, raiz de 2 ao quadrado dá 2 sobre 4, mais a mesma coisa 2 sobre 4. Esse aqui vai dar positivo, porque está ao quadrado. Isso vai ser a raiz de 4 sobre 4, que vai dar 1 também. O vetor sendo unitário, não me obriga a achar versor. Então, prosseguindo, né, nós queremos achar a derivada, o valor da derivada direcional, né, da função f na direção do vetor v no ponto 1. Então, derivando a mesma coisa aqui, passa para frente, derivada em relação a x é 2x vezes o 1, que é menos raiz de 2 sobre 2, mais a derivada em relação a y é 2y vezes raiz de 2 sobre 2. O x e o y foram dados lá, vai dar 2 vezes 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais 2 vezes 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta este com este, um dos valores, então a derivada direcional da função no ponto 1 na direção do vetor v, que também já viu que é unitário, vai dar menos raiz de 2, mais, corta, raiz de 2. Ora, menos raiz de 2 é zero. Então, a taxa de variação, né, da função na direção desse vetor, no ponto 1 é zero. Deixa eu botar aqui 1. Então tá, vamos fazer mais um cálculo. Então não tem, a taxa de variação é nula nesse lado. Vai ver que como vocês têm curvas assim, vamos dizer que fosse temperatura isotérmica, certamente vocês estão indo na direção da linha, então por isso que a taxa de variação é zero. Porque vocês devem estar em cima da linha, não devem estar mudando de uma curva para outra. Vamos dar uma olhadinha em um outro exemplo e depois eu vou comparar eles. Vamos calcular nesse caso, então, o valor da derivada direcional da função no ponto 1 na direção do vetor w agora. Inicialmente eu quero saber se esse vetor w... Vou botar a fórmula primeiro. A fórmula é derivada da função na direção do vetor w. Então vai ser pela fórmula derivada em relação a x vezes o 1 mais derivada em relação a y vezes o 2. Esse vetor aqui na direção, ele tem que ser unitário, e isso nós vamos ver agora. Vamos ver se ele é unitário, fazendo o módulo dele. Então, módulo do vetor w, raiz de 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. 0 mais 1. 0 mais 1, raiz de 1. Logo, a resposta w é 1. Aí. Então, é unitário o vetor. Então, eu não preciso achar o versor. De novo, derivada da função x, y, w na direção do w. A derivada em relação a x é 2 vezes x. Derivada de y é 0. Vezes o 1 que está ali, que é 0. Derivada em relação a y é 2y. O 2 é menos 1. Ora, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E este aqui dá menos 2y. Então, no x e y, aqui o y é 1, vai aqui. Derivada da função 1 e 1 na direção, no ponto 1 e 1 na direção w vai ser menos 2 vezes 1. A resposta menos 2. Tá aí. Essa é a taxa de variação, né,
na direção do vetor W no ponto 1, 1. Pessoal, eu tentei colocar, tô colocando aqui a superfície, né, vista de cima. E aí nós temos que na direção do vetor W, vetor U aqui, a taxa de variação é 14 sobre 5, que a gente tinha achado. A taxa de variação, se eu andar na direção do vetor W, é menos 2, é negativa. E este aqui que é mais curioso, se eu andar na direção do vetor V, a taxa de variação deu zero, a gente achou zero. Reparem bem que nós estamos realmente na direção de uma curva, por isso que deu zero. Não houve variação.